Boa noite a todos, dando continuidade aos nossos estudos virtuais com o nosso projeto O Semeador Saiu a Semear. Nós hoje abordamos o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 5, o óbolo da viúva. Em Marcos, no capítulo 12, dos versículos 41 a 44, e em Lucas, no capítulo 21, dos versículos 1 a 4, é narrado que Jesus se encontrava sentado à frente do gasofilácio. O gasofilácio era o local onde se colocavam as oferendas, também denominado de Arca do Tesouro. Jesus observou a multidão de pessoas que depositavam ali sua oferta ao templo. Porém, uma pobre viúva nada mais fez que colocar na arca suas 2 pequenas moedas, as quais atualmente só dariam talvez para comprar um pão. Mas era tudo que ela tinha. E o Senhor aproveitou-se daquele cenário para chamar seus apóstolos e lhes dizer que, de todas as doações, a mais elevada foi a da viúva, pois todos doaram do que lhes sobrava, e ela doou tudo que tinha para a sua alimentação. Aí nós lembramos da providência divina em nossas vidas, da importância de estarmos conectados com Jesus, de estarmos conectados com o Criador. E aí nós lembramos da importância da nossa fé, da nossa coragem, da nossa resignação. E nós lembramos que tudo aqui é passageiro. Nós lembramos que nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós somos um espírito num corpo material e nós não somos um corpo material num espírito. O espírito permanece e por isso nós precisamos depositar nossa imensa confiança no Criador, porque o Criador jamais para de trabalhar a nosso favor. Por mais que nós muitas vezes nos deparamos com lutas, com dificuldades, com desafios, mas que nós podemos olhar com os olhos e com o coração cheios de confiança e teremos a certeza que o amparo chega e que Jesus está no controle de nossas vidas. O próprio Jesus já recomendara a seus discípulos para olharem as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e nosso Pai Celestial as alimenta. Está em Mateus, no capítulo 6, no versículo 26. E também no versículo anterior, Jesus lembrar o seguinte: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? A lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, é a maior prova da justiça de Deus. Mesmo quando aparentemente nós estamos entregues à própria sorte, Jesus e a justiça divina jamais nos abandona. Se nos depararmos muitas vezes com situações de expiações dolorosas, não faltam na história humana casos em que a bondade divina possa estar auxiliando, possa estar comprometida conosco e resolver juntamente com a nossa fé, com as nossas atitudes, tudo aquilo que precisa ser resolvido. Esse exemplo da viúva é para nós um grande motivo para que nós possamos ter fé, para que nós possamos exercitar a caridade, a bondade e principalmente tentarmos ao máximo sermos justos, não somente conosco, mas com todos aqueles
que vivem, que convivem ao nosso redor, ao nosso lado. Nós devemos procurar o exemplo de Jesus, o exemplo da viúva, sabendo que Jesus está sempre no leme, está sempre no controle de nossas vidas. Nós somos espíritos eternos, momentaneamente, num corpo de carne. Nós estamos no mundo de provas e expiações, onde ainda o bem não prevalece, mas nós sabemos que todos nós temos a centelha divina, todos nós temos fogo do amor, da justiça, da bondade, da caridade em nossos corações. Basta que nós acendamos tudo isso cada dia, trabalhando um pouquinho com a nossa boa vontade, com o coração aberto, para que nós possamos ser melhores, para que nós possamos contagiar as outras pessoas a cada dia. O ato de desprendimento e de amor ao próximo pode nos trazer benefícios inesperados. Para quem age no bem, esse é um exemplo, é uma história narrada pelo espírito Hilário Silva, psicografia de Chico Xavier. Nós vamos falar dele, que conta o seguinte: o espírito Hilário conta-nos que uma cadeira de rodas doada com amor a uma professora idosa e aposentada por invalidez resultou em inesperada oferta de emprego por ela à sua doadora. Desse modo, 2 meses depois de seu gesto de amor, ela assumiu a vaga de professora de uma escola pública, cargo ocupado antes da beneficiada com a cadeira de rodas. Sua doadora, embora formada no magistério, vinha trabalhando na costura para melhorar a renda familiar, que não era muita. Conclui o espírito, pela psicografia de Chico Xavier, que a bondade gerara a bondade, e uma cadeira de carinho e repouso trouxera outra de serviço e educação. Nós sabemos, nós conhecemos a lei de causa e efeito. Nós sabemos que o que nós fazemos é o que nós recebemos. Nós não precisamos esperar nada em troca, mas com os corações cheios de alegria e de bondade, nós alcançamos o céu em nossas vidas. No capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós falamos do óbolo da viúva, Allan Kardec também explica que muitas pessoas lamentam não poder ajudar de modo mais intenso aos necessitados por não possuírem riquezas materiais suficientes. Mas será que por trás dessa queixa não estaria primeiramente o desejo oculto de primeiro beneficiar-se? Aí o codificador indaga, e isso nós precisamos indagar também. Nós precisamos, em primeira mão, estarmos com os corações abertos, as mentes abertas, para exercitarmos o bem. Nós não precisamos especificamente de bens materiais para que nós possamos auxiliar. Através de pequenos gestos, de pequenas atitudes, tais como um serviço qualquer, um consolo a quem necessite, ouvidos para ouvir, o alívio de alguém que sofra fisicamente ou moralmente. De toda forma, nós sabemos que tudo que nós fazemos vai refletir no nosso futuro. No nosso futuro não tão longe, mas amanhã, hoje mesmo, tudo que nós fazemos, nós vamos receber de volta. Esse capítulo e esse item especificamente
representa simbolicamente, né, a atitude, a fé, a persistência, a coragem de ajudar, a vontade de ajudar, a vontade de colocar a bondade em primeiro lugar. Nós não somos tão atrasados ainda. Nós estamos um pouco adiantados porque nós já temos o conhecimento. E através desse conhecimento, nós mesmos podemos entender que isso não precisa nos ser cobrado, mas isso precisa mexer com a nossa consciência, mexer com a nossa mente, nosso coração. E a partir daí, nós começarmos de pouco em pouco a fazer algo melhor, a fazer algo maior que possa auxiliar não somente o nosso próximo, mas a nós mesmos, porque o crescimento será particularmente de cada um de nós que faz, que procura acreditar, que procura ajudar, que procura fazer o que Jesus fez por nós, o que Jesus faz por nós e o que Ele nos ensina a fazer. É essencial e muito necessário nós desenvolvermos a generosidade em nossas atitudes, combatendo o egocentrismo, a fim de nos tornarmos altruístas, começando nas pequenas coisas que podemos fazer pelo próximo, sem pensamento oculto, sem interesse em levarmos vantagens, isentos de qualquer ideia de colhermos qualquer benefício. Nós sabemos que nem nos hospitais, nem nos cárceres, nem em momentos de solidão, nem em quaisquer lugares que nós achamos haver desamparo, não vai faltar auxílio. Nós sabemos que Jesus está a nos ouvir, os nossos protetores estão a nos ouvir. Nós sabemos que no mundo espiritual nós podemos contar com seres bondosos cuja missão é socorrer almas infelizes. E nós sabemos que o amparo vai sempre chegar e vai sempre estar à nossa disposição. Mas nós precisamos nos melhorar, precisamos nos conectar com esses seres que nos buscam o tempo todo, e nós precisamos buscar essa luz divina que nos alcança dependendo das nossas forças, das nossas atitudes, dos nossos atos, das nossas vontades. Nós somos livres para escolhermos. A escolha é nossa, a escolha desse plantio é nossa, mas a colheita é certa. E nós sabemos que o homem do século 21, né, que é um século de transição da humanidade, nós evoluímos, né, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então nós precisamos controlar nossas necessidades, nossos desejos, sabendo que tudo que é material é temporário. Moderar nossos interesses nos bens materiais, enaltecer os valores sutis da alma, a fim de nos tornarmos seres melhores, mais felizes, e nos construirmos dessa forma o modelo das próximas gerações que nós mesmos vamos plantar nesse planeta. Devemos fazer o bem pelo bem, desinteressadamente, olhar para as pessoas com os olhos cheios de amor, a fim de que o bem cresça em nós. Entender a necessidade para ajudar, evitar o constrangimento, porque muitos sofrem de inibição, introspecção ou mesmo do orgulho, o pai de todos os vícios. Nós podemos ajudar com uma palavra amiga ou apenas ouvir alguém e muitas vezes não nos esquecermos que a caridade material necessita também da caridade moral. Por isso não devemos expor ninguém, não nos colocarmos em evidência para ajudar alguém.
E aí, quando Kardec questiona, né, essa questão de não ter condições de fazer o bem, e aí ele explica para nós, porque não tem dinheiro, aí ele fala, não há quem não possa fazer o bem, somente o egoísta nunca encontra oportunidade de o praticar, que não bastará que o homem não pratique o mal, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Ora, se não praticamos o bem, nós já estamos praticando o mal. Não é só necessário que nós não façamos o mal, mas sim que nós façamos o bem no limite de nossas forças. Nós possamos dar o máximo de nós, que nós possamos fazer o melhor, fazer coisas que ainda não fazemos, exercitando a cada dia. Mas vale a retidão da nossa intenção, como afirmaram os espíritos superiores em diversas respostas que deram a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Aí vem para nós o seguinte, que a maior de todas as virtudes, a sublime da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Nós agradecemos a todos pelo estudo, pela oportunidade, e nós pedimos a Jesus que continue conosco, que permaneça conosco, confiando que Ele está no leme e que não nos falta amparo em todos os nossos momentos. Uma boa noite a todos.